Dando seguimento, agora a gente vai falar da roda de visualização, que é um sistema que abrange os aspectos gerais da visualização de dados. Esses são os aspectos, eles vão de mais complexos e profundos até mais inteligíveis e rasos. Entre eles são a abstração e a figuração, a funcionalidade e a decoração, a densidade e a leveza, a multidimensionalidade e a unidimensionalidade, a originalidade e a familiaridade, a novidade e a redundância. Eu vou passar por cada um deles. Começando pela abstração contra a figuração, a gente tem aqui uma visualização feita por um usuário do Reddit, em que ele compara as várias alturas que o Batman teve no cinema. Né? Basicamente, ele está comparando a altura dos atores que interpretaram o Batman, né? Que vai do Adam West, que foi o primeiro Batman no cinema, se não me engano, até o Ben Affleck. Perdão, até o Robert Pattinson, que é o mais novo Batman. E é isso, basicamente é isso. Né? O Michael Keaton foi o Batman mais baixinho, com 1,75 m, e o Ben Affleck foi o Batman mais alto, com 1,92 m. Ele também adiciona o peso em libras de cada um deles. Mas para comparar, para a gente entender a questão da abstração, a gente tem uma visualização muito mais minimalista, né, como é do Limbo, né, do The Economist, em que é a mesma problemática. Está comparando as várias alturas dos Batmans. Esse não tem o Robert Pattinson, mas é basicamente a mesma coisa, com a diferença de que todos têm um design igual. Ou seja, a gente está restringindo isso, a gente consegue enxergar melhor a diferença da altura, já que a gente não tem que prestar atenção nos vários designs que o Batman teve através dos anos no cinema. Disso que eu acabei de falar, a gente vai ficar com essa visualização, que a gente vai comparar agora, o que eu comentei, que é a funcionalidade versus a decoração. O nosso olho, ele fica preso nos diferentes designs que o Batman teve com o passar do tempo. Então, isso distrai a gente do fato que o que a visualização quer mostrar, que é qual é a altura, qual é a altura que o Batman teve, qual foi o Batman mais alto. Essas perguntas são respondidas de maneira mais rápida, de forma mais eficiente, nesse aqui, por mais que ela esteja ordenada pelo lançamento do Batman, quando esse Batman foi exposto. Né? Aqui a gente tem uma sequência cronológica, né? O primeiro Batman que ele colocou como benchmark é o dos quadrinhos, e o que ele tinha até o momento era o Ben Affleck, de 2016. Já nesse aqui, ele ordenou pelo mais baixo, que é o Michael Keaton, até o Ben Affleck. Então ele também deu essa informação, mas ele usou outro recurso para fazer isso. Outro aspecto, né, da roda de visualização é a questão da densidade contra a simplicidade. Está aqui um excelente, né, infográfico da época, em que basicamente tem muita informação, e é isso que eu quero mostrar com essa visualização, que ela tem muita informação. Ela compara o tamanho da super rampa, né, com o Cristo Redentor aqui, por exemplo, né, informa como os skatistas chegam ao teu topo dessa rampa, os movimentos, como a pontuação é feita no texto, também tem as diferentes tipos de prancha ou de skates que é usado, entre outros. Então tem muita coisa, tem muita informação nesse gráfico, nesse infográfico. Contra, da revista Época também, outro infográfico, só que este aqui é muito mais simplista, né? Ele traz como o macaquinho caça o cupim usando um galho de árvore, né? Muito mais simples, mas tão belo quanto. Além disso, agora a gente vai comentar sobre a multidimensionalidade contra a unidimensionalidade. Aqui a gente tem um print da nossa plataforma, em que a gente está vendo a média de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos vários estados brasileiros. Né? Então a gente tem os estados brasileiros e aonde nessa classe aqui eles pertencem, né? Eles estão. No caso, a Bahia está nessa classe aqui, do verde. Enfim, ou seja, a gente só tem uma dimensão, que é essa, que é a média de casos. Nesse gráfico aqui do Washington Post, nós temos duas variáveis, que é a diversidade
e o crescimento, a diversidade da população e o quanto ela mudou nos últimos anos, né? Então tem duas variáveis, mas a ideia é a mesma, né? Esse mapa é chamado de mapa Choropleth e tá por cada county dos Estados Unidos. E basicamente é isso. Então a gente vê que essa visualização ela dá mais informação, mas ela é muito mais complexa. A gente teria que dar um zoom, né, em cada um dos diferentes padrões que a gente consegue enxergar nos diferentes estados americanos. Seguindo, né, falando sobre a novidade mais no mesmo, aqui tem a variação de temperatura nos últimos 2.000 anos, né, na Terra. Né, então, alguns anos são mais quentes aqui, a maioria é mais frio, mas ela tem esse padrão, né? Não é bem um padrão, mas quente e frio, até que, né, a gente chega nos dias atuais e, né, a temperatura subindo até 1 grau Celsius. Mas todo mundo já viu essa visualização, né, alguma vez, não nesse formato necessariamente, né, que é um gráfico de barras que está todo, as barras estão coladas umas nas outras, né, para cada ano tem uma barra. Mas outra maneira de visualizar isso, que é a mesma forma a gente está observando a variação de temperatura através dos anos, só que de um jeito animado, né? Então nosso olho fica preso. Quanto mais quente a cor agora no momento, mais próximo está nos dias de hoje. E a gente chega em 2021, né, com a temperatura gradualmente subindo de tempos em tempos. Seguindo para mais uma parte, agora a gente vai comentar sobre a escolha do gráfico, né? Qual gráfico a gente deve utilizar? Bom, depende, né? Depende da natureza do dado. Ele é contínuo, discreto, ordinal, nominal? Depende. Para cada um desses casos, a gente vai ter uma visualização que melhor apresenta a natureza do dado. Né? Além disso, né, qual a história que a gente quer contar? A gente quer mostrar a relação entre variáveis, entre duas coisas diferentes. A gente quer verificar a incerteza quanto às variáveis estudadas. Ou a gente quer ver como é que essas variáveis são distribuídas. Bom, disso a gente vai partir primeiro da dimensionalidade. Aqui está um gráfico de barras que também é da nossa plataforma, em que mostra a média de casos casos de Covid-19 nos últimos 15 dias nos vários estados brasileiros. Né? Estão ordenados por que tem mais casos, que teve mais casos nos últimos 15 dias, para o que tem menos. No caso, São Paulo foi o que teve maior quantidade de casos. Além disso, né, nós temos também esse outro jeito de visualizar a porcentagem da população com o primeiro ciclo vacinal completo, em que as barras estão sendo como se fosse um videogame, estivesse carregando, né, até chegar no 100%. Em São Paulo é o estado que mais tem proporcionalmente a população vacinada. Ainda sobre dimensionalidade, está aquele exemplo que vocês viram mais cedo, que é a questão da média de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes no Brasil, nos vários estados brasileiros, só que nos últimos 15 dias, dessa vez. Né? E aí que a gente entra, nessa versão aqui, a gente tem, é como se a gente estivesse observando as barras. Né? Tem uma dimensão, o estado Bahia está nessa classe aqui, o estado de São Paulo nessa aqui, e assim sucessivamente. Cada estado pertence a uma classe, né? É unidimensional. Já aqui, a gente tem a distribuição, cada ponto nesse caso é uma municipalidade, é um município brasileiro, e a cor do ponto, ela é o IBP, né? A deprivação social, o índice de deprivação social daquele município. Então, basicamente, nesse caso, o mapa do Brasil ele é bidimensional, né? Nós temos a latitude e a longitude daquele município. Então, a gente consegue ver a questão da dependência da localização. Nesse caso, a gente esperaria que fosse maior, como é o caso, São Paulo tem uma concentração maior desses municípios, com a classe 0. Né? Entre a classe 0 e a classe 1, enquanto o norte e o nordeste do Brasil está mais para a classe 4. Além disso, temos, né, um gráfico de uma série
que são os casos diários de Covid-19. Além disso, uma média, comparando os últimos 7 dias.